saúdo mais uma vez com o Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus mais esta oportunidade de poder subir ao púlpito para pregar a palavra do Senhor, falar de Jesus, falar acerca da Bíblia Sagrada. É algo que alegra o meu coração. Eu amo muito fazer isso. Então, nós lemos aqui o texto. Eu vou somente passar de maneira rapidamente aqui a leitura do texto, que é de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao versículo 48, e nós lemos assim: no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhes: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Amém? E graças a Deus por isso. Queria contar aqui alguns testemunhos, mas vou deixar para uma outra oportunidade, pois eu quero usar o tempo para a mensagem aqui. Se eu fosse contar aqui alguns testemunhos, iria gastar o tempo, o tempo iria passar e então a mensagem ficaria um pouco defasada devido a isso. A gente conta uma outra oportunidade que assim o Senhor me permitir. Pretendo trazer uma palavra rápida, ser bem objetivo e direto ao ponto. Deus abençoe, muito obrigado. Amados, no texto que lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 a seguir, nós vemos aqui, neste diálogo de Jesus com Filipe, e diálogo de Natanael, de Filipe com Natanael, e diálogo de Jesus com Natanael. Esse texto aqui apresenta pelo menos 4 momentos. No primeiro momento, é o momento em que Jesus convida Filipe e diz assim: segue-me, Filipe. E Filipe segue a Jesus. O segundo momento apresenta-se em um diálogo entre Filipe e Natanael. Esse Filipe que ouviu o convite de Jesus para seguir e para servir, ele agora encontra-se com Natanael. Alguns estudiosos dizem que ele encontra-se com Natanael. Outros estudiosos dizem que Filipe vai procurar Natanael. Se Filipe vai procurar Natanael, ou ele encontra-se com Natanael, isso não nos interessa. Mas o que nos interessa é que Filipe se encontrou com Natanael. E Filipe disse: olha, rapaz, eu encontrei a Jesus, aquele que os profetas escreveram. Esse aqui é o segundo momento. O terceiro momento é o momento da dúvida, em que se expressa por meio da pergunta que Natanael diz: mas esse Jesus vem de Nazaré? Porventura poderia vir alguma coisa boa de
como 100% Deus, Jesus conhecia a vida de Filipe e sabia que ele estava debaixo da figueira. Antes mesmo, Jesus já tinha visto, antes mesmo que Filipe o encontrasse e o convidasse para vir ver Jesus. E eu quero dizer aqui, talvez, quem sabe, você pode até não conhecer Jesus, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele te conhece. Você pode até não conhecer Jesus, mas Jesus, Ele lhe conhece com certeza. E diante desse texto eu quero vincular o tema: Jesus, a melhor escolha do ser humano. Jesus, a melhor escolha do ser humano. Quando Filipe está diante de Jesus e que ele recebe esse convite para segui-lo e para servi-lo, com Filipe está agora o poder de decisão, o poder de escolha. Se Filipe tinha uma escolha diante dele, que poderia mudar a vida dele ou não. E Filipe escolheu seguir a Jesus e a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. E o mesmo aconteceu com Natanael, que aceitou o convite de seguir, de servir Jesus, e da mesma forma também a sua vida foi mudada, foi transformada. O que é interessante destacar acerca de Filipe é que Filipe aceitou Jesus de maneira alegre, com entusiasmo, diferente de alguns da sua época, conforme está em João capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, que diz que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aqueles ao qual creram no seu nome. Então isso é interessante destacar aqui. E Filipe escolheu bem, porque antes que Filipe e que Natanael escolhesse, diante daquele convite, escolhesse seguir a Jesus, é interessante destacar que Jesus já havia escolhido a todos, porque Jesus escolheu a todos para a salvação. Conforme podemos perceber no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, que diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso também é o que aconteceu com a vida de um moço cobrador de impostos, que está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Refiro que a história de Zaqueu publicano, Zaqueu, cobrador de impostos, quando a Bíblia diz que este homem ele tinha um desejo de ver Jesus, mas ele não podia ver Jesus porque Jesus estava sempre rodeado de uma tão grande multidão. Então ele pensou assim: eu vou subir no pé de uma figueira. E ele subiu no pé de uma figueira em um local adiante, onde ele sabia que Jesus iria passar por ali. E ele subiu e ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus passa, Jesus olha e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu também ficou maravilhado, porque ele não sabia, ele não esperava que o mestre, que Jesus iria chamar, iria dizer: olha, hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu ficou surpreendido. E Zaqueu sabia, ele era um homem segundo a história. Segundo a história diz que os cobradores de impostos, eles cobravam de maneira indevida, cobravam além da conta. E ele diante dessa frase de Jesus, ele caiu em si, e ele começa agora a sentir, o arrependimento começa agora a brotar no seu coração, devido aos seus erros que ele havia cometido. E ele começa a confessar e dizer: olha, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho surrupiado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. E grande foi a alegria desse moço, porque a vida desse
3 razões por que devemos seguir a Jesus. Primeira razão por que devemos seguir a Jesus. A primeira razão é porque todo mundo já está no maligno. A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, a parte B, diz assim: todo o mundo já está no maligno. E a Bíblia também diz, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século é o inimigo, é Satanás, o nosso adversário. A Bíblia ainda diz em João 10, versículo 10, que o inimigo vem a não ser para matar, roubar e a destruir. E o inimigo é um dos títulos de Satanás, o nosso adversário. Então quem está na liderança deste mundo, quando eu falo mundo, eu refiro-me a esse sistema maligno controlado pelo inimigo. Eu me refiro a esse sistema globalizado de mídia, enfim, comandado e controlado pelo inimigo das nossas almas, a saber, Satanás. Então este mundo já está no maligno. Essa é uma das razões pelos quais o homem deve escolher a Jesus, para que ele não seja enganado pelo inimigo, porque a Bíblia também diz que o inimigo, se preciso for, ele se transforma em anjo de luz para enganar. Ele é enganador. E a segunda razão pelo qual devemos escolher a Jesus é que este mundo é passageiro. Aqui estamos apenas passando um tempo, é apenas um momento. Aqui estamos passando apenas um momento. Não temos, de certa forma, residência fixa, porque esperamos novos céus e esperamos nova terra. A Jerusalém celestial. 1 João 2, versículo 17 diz bem claro que o mundo passa e a sua concupiscência. O mundo passa e a sua concupiscência, mas a palavra do Senhor, ela permanece e permanece para sempre. Terceira razão pelo qual o homem deve escolher a Jesus é que em nenhum outro nome há salvação. Terceira razão pelo qual o homem deve escolher Jesus é que em nenhum outro nome há salvação a não ser o nome de Jesus. Atos 4, versículo 12 diz lá que em nenhum outro nome é dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Quem morreu na cruz não foi Buda, quem morreu na cruz não foi Maomé, quem morreu na cruz não foi Krishna, quem morreu na cruz não foi nenhum outro líder religioso, a não ser Jesus, o Filho de Deus, para salvar a mim e para salvar a ti. E pelo nome de Jesus é que devemos ser salvos. Não há outro nome. Mesmo que as religiões e os novos movimentos religiosos que têm surgido apontem novos caminhos de salvação, apontem caminhos sugestivos de salvação, não há salvação. Salvação só há no nome de Jesus. Há salvação. E em João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Romanos 5, versículo 8, diz que mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor pela humanidade, em que entregou seu próprio Filho para morrer e morrer uma morte de cruz, uma morte muito horrenda, uma morte muito cruel, por amor a mim e por amor a ti. E João 8, versículo 32 e 36 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto, que verdade? Daqui a pouco eu lhe digo que verdade. Versículo 36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu respondo a pergunta, e conheço
Jesus é a verdade que pode libertar o homem. Jesus é a verdade que tem esperança de vida eterna para o ser humano. Nele sim há esperança e esperança verdadeira. Mas eu queria fazer aqui algumas considerações sobre essa questão. Porque Deus, ele tem três características, tem três atributos que são exclusivamente de Deus, só pertencem a Deus. Eu refiro-me à sua onisciência, à sua onipotência e à sua onipresença. Você vai entender por quê? Eu estou falando sobre isso daqui a pouco. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, por quê? Porque Ele conhece a sua vida, Ele conhece você, Ele sonda o teu coração, Ele sabe os teus pensamentos. Por isso Deus é onisciente. Deus sabe o que você está pensando nesse momento. Deus é onipresente por quê? Porque Deus tem a capacidade de estar presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Apesar de que eu não estou dizendo que Deus está em todo lugar, a todo tempo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus tem a capacidade, e se preciso for, Ele está em todo lugar e ao mesmo tempo. Deus tem essa capacidade. Por isso Ele é onipresente. E Deus é também onipotente, por quê? Porque Deus tem todo o poder e controla o universo. Mesmo eu tenho um Deus controla o universo, Deus conhece os pensamentos e intenções do coração. Mesmo tudo isso, que Deus tem a capacidade de estar em todo lugar e ao mesmo tempo, Deus ele respeita a escolha do ser humano. Deus ele respeita a escolha do homem de servir ou de não servir, de aceitar ou de não aceitar. E isso é algo de foro íntimo. Deus ele respeita. E a liberdade do homem de escolher servir a Deus ou não é algo tão sério que está na lei de Deus e está também na lei dos homens. A liberdade de escolha do homem escolher servir a Deus ou não servir a Deus, seguir a Jesus ou não seguir a Jesus, é algo tão sério que está na lei de Deus e também está na lei dos homens. Está na lei de Deus, não é algo simples. Está, é o livre-arbítrio. Lei divina. Está no livre-arbítrio. Deuteronômio 30, versículo 19 diz: diante de vós está a vida e a morte, está o bem e está o mal. Escolhei a vida para que viva. É o livre-arbítrio do ser humano. É o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a possibilidade que cada pessoa tem de decidir por si próprio, sem nenhuma influência. É a capacidade que ele tem, é a vontade própria de decisão que cada um tem. Isso é o livre-arbítrio. Isso é respeitado. Isso é respeitado por Deus. Você pode ver isso até na criação. No capítulo 2, versículo 16, versículo 17. Na criação divina, quando Deus está na sua criação, aí Ele, ao criar o jardim, Ele, ao colocar o homem nesse jardim, Ele dá uma ordenança. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore comereis, mas porém, de todo fruto comereis, porém, na árvore que está no centro do jardim, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que Deus sabia, Deus conhecia, Deus ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabia que o homem poderia pecar, Ele sabia que o homem poderia errar. Mas Deus disse: no dia que você pecar, você vai morrer. Deus deu uma ordenança para o homem. Mas Deus, se Deus quisesse, Deus obrigava mesmo. Deus nem precisava de ordenança nenhuma. Deus obrigava e estava acabado. Mas ninguém segue a Deus obrigado. Porque se alguém seguir a Deus obrigado, está sendo escravizado. E Deus não escraviza ninguém, pelo contrário. Essa característica de escravizar é uma característica do adversário, de Satanás. Deus não escraviza ninguém. Não. Todos aqueles que o servem, que adora e que o glorifica por vontade própria. Não obrigado, de maneira alguma. Obrigado, não. Obrigado, não.
escolha de decidir em servir a Deus ou não também está na lei dos homens. Aonde é que está na lei dos homens? Eu posso te dar pelo menos 2 exemplos, só dois exemplos. Primeiro exemplo, na nossa Constituição brasileira, que é a lei máxima do país, é a Carta Magna. Constituição brasileira, Constituição Federal, promulgada em 1988, no artigo 5º, no inciso 6º, diz lá que é inviolável a liberdade de consciência. É inviolável a liberdade de consciência. Ou seja, mesmo que você tenha influência, receba influência, você é responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você decide. Você deve ser responsável por aquilo que você decide. Então é inviolável a liberdade de consciência. Exemplo 2. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao qual o Brasil faz parte desta Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, no seu artigo 18, diz lá: toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa ou aquela religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então o homem tem a liberdade. É essa liberdade que o homem tem é respeitada pela lei de Deus e pela lei do homem. É respeitada. Isso é algo que Deus respeita e que o homem também respeita. Mas há uma outra questão aqui interessante que talvez você esteja pensando, em que há uma terceira possibilidade. Porque uma categoria, uma classe de pessoas, e ela não pode decidir por ela mesma. Porque existe alguém que é responsável por ela. Eu refiro-me a uma classe que é chamada aquelas pessoas que são os de menores, aquelas pessoas que não são, conforme a adagem popular, emancipadas, né? Aquelas pessoas de menores. Essa categoria, essa classe, aí sim, essa categoria aí não pode escolher por elas mesmas. Por quê? Porque existe alguém que está acima delas, que é o tutor delas. Essas aí sim. E também a gente encontra respaldo, tanto na Bíblia como na lei, na Constituição. A gente encontra respaldo na Bíblia onde? A Bíblia diz: põe o menino no caminho que deve andar. Põe o menino no caminho que deve andar. Ou seja, você deve educar conforme os seus princípios que você acha melhor. Você deve educar conforme os princípios da Bíblia que você acha melhor. Eu refiro-me à Bíblia, pela lei de Deus e pela lei dos homens. A Constituição diz que é dever dos pais dar a devida educação. Então, para os de menores, eles não têm a força, eles não têm a capacidade de decidir por eles mesmos, porque quem decide é o pai. Então, ou seja, é dever do pai trazer a criança para os cultos, ensinar. É dever dos pais isso, ensinar a educação religiosa que ele deve seguir. Isso é dever dos pais. Agora, quando ele se tornar maior, se ele resolver a não seguir mais, aí agora é problema dele. Porque o pai ensinou, fez a parte dele. Aí agora é problema dele. É outra questão. Mas já que já estamos chegando no final e estamos partindo para concluir, eu quero dizer, para a gente finalizar, que toda a sua decisão, Deus lhe respeita. E o homem pode ser bem sucedido ou mal sucedido. Porque toda escolha exige uma consequência. Toda escolha. Se você faz uma escolha de sucesso, a consequência é boa. Se você faz uma escolha de fracasso, a consequência é ruim. Isso é inevitável. Inevitável. Para tudo que você for fazer, existem consequências boas e ruins. Boas e ruins. E a consequência em servir a Deus e em se dedicar a Deus, eu digo sem sombra de dúvida que a consequência é boa. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena
nós vamos ganhar lá. Aleluia! Glória a Deus. Além de ganhar nesta vida, iremos ganhar lá a vida eterna. Estar com Cristo para sempre. E eu quero finalizar dizendo as palavras que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, parte B, que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Você tem a sua capacidade de escolher. Você tem a sua capacidade de escolher. Você pode ser influenciado, mas a decisão é sua. E que você possa escolher bem. E eu quero aqui fazer um convite para você que ouviu esta palavra. Se você quer nesta noite entregar a sua vida a Jesus e servi-lo e segui-lo, ser fiel, eu quero fazer este convite para você. E se você quiser, queira por gentileza chegar até aqui, porque estaremos fazendo oração por você. Se você não foi evangélico, eu faço esse convite. E se você está querendo voltar, se você está afastado, quem sabe se você tirar umas férias, eu também faço esse convite para você retornar para Jesus. Grande Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu faço esse convite para você. Eu deixo este convite e a decisão é sua, e que você possa escolher e escolher bem. Existe alguém nesta noite aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter um encontro verdadeiro com Ele, entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Nós estaremos dispostos aqui para orar pela sua vida, e temos certeza que os seus pecados serão perdoados e o seu nome vai ser escrito lá no livro da vida. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar em vão. Oportunidades são coisas que a gente tem, mas que são únicas. São únicas. Nós sabemos hoje, agora, na dimensão de tempo, a gente só pode prever o agora. Agora o que vem, daqui uma hora eu não sei. Ninguém pode prever.